Pessoal, vamos falar da situação na Ucrânia. O que aconteceu nesse primeiro dia? E eu vou dar uma dica para você. O Putin não conseguiu atingir os objetivos que ele tinha proposto para este primeiro dia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Solar Economics, Fernando Siri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E só reforçando o que eu falei no meu post na comunidade aqui no canal, eu não vou tolerar defensores de Putin por aqui. Eu acho que Putin valia você defender o cara, achar que o cara era legal e coisa e tal, até o momento que ele inicia uma agressão clara contra um povo pacífico ali na Ucrânia. Não existe nenhum motivo para defender o cara neste momento. Não há nada que justifique agressão a pessoas pacíficas, né? Isso aqui é um canal libertário. Se você quer defender Putin, se você gosta de guerra, se você acha que é bacana invadir os outros, tem um monte de canais por aí na internet, não vai te faltar canal. Eu peço que você abandone o nosso canal. Eu não faço questão de ouvintes que defendam ditadores, que defendam violência gratuita. Pois bem, voltando aqui ao nosso assunto, a gente teve acesso aqui a uma informação que pode perfeitamente ser mentira, mas que faz todo sentido, dado que a gente sabe sobre qual seria a estratégia do Putin, o que ele pretende fazer na Ucrânia e como ele pretende fazer isso. E dentro dessa estratégia, que de novo, a gente não tem certeza, tá tudo agora incerto neste momento, tá? Tudo indica que ele falhou no primeiro dia dele de ataques na Ucrânia. Ele não conseguiu atingir os objetivos que ele planejava atingir nesse primeiro dia. Vamos entender o porquê. Mas antes, vou dar uma repassada aqui no que aconteceu. Teve, lógico, bombardeio em um monte de lugar, os ataques continuam, as forças russas já cercaram algumas cidades ucranianas, já cercaram inclusive Chernobyl, o que é uma coisa muito curiosa, né? Qual a importância estratégica de Chernobyl? Para que segurar Chernobyl? Não faz sentido, não tem nada ali, né? É uma dor de cabeça aquilo ali. Enfim, houve também o caso de uma ilha que estão comentando muito sobre soldados ucranianos que se recusaram a entregar a ilha. Um barco de guerra russo teria pedido para eles se renderem, eles não se renderam, acabaram todos mortos. Esse tipo de história pode ser verdade, pode não ser verdade também, tá? Não é incomum esse tipo de criação para você justamente incentivar as pessoas a serem patrióticas e coisa e tal, a morrer pelo seu país e coisa e tal. E, enfim, eu não tenho dúvida nenhuma que Putin está usando agressão contra a Ucrânia, mas da mesma forma não justifica o país, o governo da Ucrânia, usar agressão ou forçar os ucranianos a se matarem pela pátria. Isso é uma coisa que também não é libertária. É lógico que se a pessoa quiser fazer isso, de livre, espontânea vontade, é direito dela, né? Enfim, as mortes contam, de novo, números que a gente não tem certeza, mas contam 430 e poucas mortes para os russos e 130 e poucas para os ucranianos. A Ucrânia teria conseguido derrubar alguns aviões russos nessa investida inicial, mas, em compensação, teria perdido vários aeroportos e ferrovias. Só que aí a gente entra nessa ideia aqui de que talvez, tanto o caso do aeroporto de Kiev, que foi bombardeado, quanto o caso de algumas ferrovias no leste do país que foram bombardeadas também, podem não ter sido os russos, podem ter sido os próprios ucranianos, e a gente vai explicar isso daqui. Esse documento aqui, essa explicação aqui sobre os objetivos do Putin na Ucrânia, segundo o escritor disso daqui, o publicador, que é o Thomas Thinner, isso é já de conhecimento da inteligência aliada e americana. Então os militares já sabem esses planos do Putin desde dezembro de 2021, desde dezembro do ano passado, e ele já está revelando esses planos aqui para o pessoal acompanhar. E veja, não tem nada que indique que isso aqui seja verdadeiro. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, mas o fato é, se você observar o que Putin vem fazendo nessa guerra, é basicamente o que ele está falando aqui, e isso aqui é uma coluna de 28 de janeiro, então mesmo que não seja de 21 de dezembro, mas é antes de tudo isso acontecer, e ele acertou pelo menos algumas coisas. Por exemplo, o fato de que a operação está dividida em 3 frontes. Ele dividiu, na verdade, ele chamou de 3 operações aqui, né? A Rússia, isso aqui é a estratégia russa para tomar a Ucrânia. A Operação Odessa, ela vai partir da Crimeia e também das regiões ocupadas aqui a leste da Ucrânia.
e o objetivo é atingir essa região, esses portos que tem no Mar Negro aqui, né, na região de Odessa, e fazer inclusive uma ponte com a Transnistria, que é uma região da Moldova, que também é apoiada por russos, né? Então, essa é uma das operações. A outra operação é a Dnieper Operation, que vai entrar aqui por Kharkiv, aqui pelo leste, e vai também atingir o centro aqui da Ucrânia todo. E essa operação aqui seria baseada principalmente em transporte ferroviário, daí o motivo pelo qual é possível que a própria Ucrânia tenha bombardeado as linhas de trem na parte leste do país, justamente para atrasar o progresso russo nessa invasão, né? E do norte vem a invasão principal, a maior delas, que é a Kiev Operation, cujo objetivo é atingir a capital da Ucrânia, Kiev, e derrubar o governo que está hoje lá. E como é que eles pretendem fazer isso? Bom, a ideia original deles era usar o próprio aeroporto de Kiev. As tropas estavam vindo do norte com o objetivo de segurar o aeroporto de Kiev para os russos e, a partir daí, desembarcar tropas diretamente lá para fazer um cerco a Kiev. Esse é o objetivo russo dessa operação principal. Isso foi impedido porque os próprios ucranianos, é possível, bombardearam o aeroporto de Kiev para evitar esse tipo de ataque. Da mesma forma que bombardearam, os próprios ucranianos derrubaram as linhas de trem, eles derrubaram também o aeroporto de Kiev. E isso está correto, está de acordo com essa proposta, essa estratégia dos russos, é a forma dos ucranianos se defenderem dessa invasão russa, né? Tornou muito mais complicado para os russos invadir o país. Então, por exemplo, justamente a estratégia russa no primeiro dia previa que eles iriam iam garantir a segurança do aeroporto de Kiev, ou seja, os russos conseguiriam tomar posse, chegar até ali e assegurar o aeroporto. Não conseguiram, perderam o aeroporto. E também várias junções de tráfego de ferrovias que tem aqui em várias cidades nessa região aqui da Ucrânia. Também não conseguiram. Muitas dessas ferrovias já estão incapacitadas, já foram dinamitadas, já foram destruídas pelos ucranianos para evitar isso. O exército russo ele tem uma tendência de usar trem, justamente porque qual que é a vantagem de se usar trem? É muito mais rápido para você fazer a logística, para fazer chegar munição, chegar suprimentos aos combatentes lá na fronte de batalha. Então, não tendo trem, ele pode usar caminhão, lógico, mas fica mais complicado, é mais lento, a capacidade de carga é menor. E da mesma forma, evidentemente, que essa guerra, como a Ucrânia tem um poderio militar muito menor que o russo, uma parte fundamental dela é atrapalhar o avanço russo. Quanto mais ela colocar dificuldades para o avanço russo, mais tempo ela ganha até eventualmente os aliados resolverem ajudar. Essa é a única estratégia que resta à Ucrânia, né? Veja, como eu falei para vocês, a Rússia não conseguiu os objetivos dela no primeiro dia. Falhou. Mas isso não quer dizer que a Ucrânia vai ganhar essa guerra. Não, a Ucrânia não tem como ganhar essa guerra. O poderio militar russo é muito maior que o ucraniano. Então, a estratégia da Ucrânia provavelmente é adiar esse negócio. A Rússia gostaria de ser um negócio muito rápido. Entrassem, tomassem conta, acabasse com isso em poucas semanas e resolver o problema. A estratégia da Ucrânia é atrasar isso ao máximo para justamente acabar gerando a comoção internacional e os aliados acabarem ajudando a Ucrânia. É a única alternativa que ela tem, na verdade. E, bom, nesse documento aqui também, eles falam aqui sobre qual seria a ideia, quais seriam cada objetivo de cada um dessas frentes aqui de batalha. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver com detalhes, né? Se eu for detalhar cada item desse aqui, o vídeo vai ficar muito longo para o padrão do canal. Mas o ponto que vocês devem tomar disso daqui é qual que é o objetivo final do Putin segundo essa estratégia. Ele quer avançar a fronteira da Rússia para alguma coisa a oeste de Kiev. Então ele quer traçar uma linha em algum ponto por aqui, tomando toda essa parte, todo este território aqui para a Rússia, deixando uma pequena parte do que é hoje a Ucrânia como independente, e aí ele deixa até se juntar com a NATO, que não vai fazer diferença para eles, para ficar ali uma buffer zone ali para eles do lado de fora, né? Se você vê o mapa da Ucrânia completo, uma linha que passasse por aqui, mais ou menos,
permitiria que a Rússia tivesse acesso até a Transnistria, que, como eu falei para vocês, também é uma região separatista russa aqui na Moldova, Moldávia, né, em português, e também ajudaria eles também nesse caso, e deixaria essa região de Lviv, a parte mais a oeste da Rússia, que é muito ligada à Europa, que historicamente tem poucos traços, pouca ligação com a Rússia, ele deixaria essa parte de fora. Então seria a forma dele dizer que, olha só, eu não invadi toda a Ucrânia, eu invadi apenas as partes favoráveis à Rússia, mas vamos combinar, né? Ele invadiu toda a Ucrânia, basicamente toda a parte leste aqui, inclusive a capital Kiev. Esse é o objetivo final dele. Deixar um pedacinho da Ucrânia aqui no oeste como livre e ficar com o resto todo, incorporar ao território russo. Por que ele faz isso? Bem, aquilo que eu falei para vocês. O único objetivo que faz sentido nisso daí é justamente ele se agarrar ao poder. Não tem nenhum outro objetivo nessa história. Ele não ganha nada estrategicamente com isso, né? Bom, então é bem interessante esse documento aqui. Tudo indica que é mais ou menos esse mesmo o plano do Putin, ou seja, ele invadiu no primeiro dia, querendo preservar as principais junções, cidades que são junções ferroviárias aqui no leste, para garantir a ele a capacidade ferroviária para apoiar todo o resto da guerra. Não conseguiu isso no primeiro dia, queria assegurar o aeroporto aqui também, não conseguiu assegurar o aeroporto no primeiro dia. No final das contas, essa é a ideia. E outro detalhe importante que ele coloca aqui, como é que ele pretende derrubar o governo? Ele pretende, em todas as grandes cidades da Ucrânia, fazer cerco, sitiar as grandes cidades. Ele pretende botar tropas russas em torno das grandes cidades, não pretende invadir as grandes cidades como um todo, segundo diz o documento aqui, porque justamente isso daí seria algo que levaria muito tempo. Então qual que é a ideia deles? Fazer o cerco e cortar energia elétrica, cortar água, cortar todos os serviços de utilidade, cortar a internet dessas cidades e daí forçar uma rendição do governo. Forçar uma rendição do governo porque a população ia começar a morrer de sede, de fome, nesses cercos, e daí o governo acabaria renunciando. Esse é o objetivo final do Putin. Daí ele colocaria no poder lá um fantoche alinhado a ele e negociaria essa paz na Ucrânia, né, que seria, na verdade, paz nenhuma, né, ocupação, a cessão para a Rússia de todos esses territórios para cá, e ficaria a Ucrânia só com um pedacinho do lado oeste. Isso é o que está descrito aqui no documento. Então é isso daí. Os russos não foram bem no primeiro dia, não atingiram seus objetivos, mas isso não quer dizer que não continuem perigosos, né? Então os russos não foram bem no primeiro dia, falharam nos seus objetivos, mas isso não muda a visão geral da coisa. Eles certamente vão conseguir o seu objetivo, a menos que alguém da Europa, os Estados Unidos, a OTAN entre nessa guerra, né? O próprio população russa, reforçando aquilo que eu falei para vocês ontem, essa guerra só interessa ao Putin, não interessa à Rússia, à população russa. O próprio Estado russo não ganha nada com isso. Estrategicamente, a Ucrânia não é algo tão importante assim. Ele não quer que instale os mísseis da OTAN. Ok, teria muitas outras maneiras de impedir isso, não é nada que faça diferença. O que está acontecendo aqui é justamente o Putin querendo se agarrar ao poder, querendo começar uma guerra de propósito para justificar as besteiras dele. A própria população russa não quer essa guerra, acha um absurdo isso, está mais do que claro esse tipo de coisa. E lógico, o Putin foi obrigado a prender mais de 1000 manifestantes que estavam protestando contra essa guerra na Rússia. E, bom, é aquele negócio, né? Ditadores sendo ditadores. Infelizmente é isso daí, mas não deixa de mostrar o ponto que eu falei. A Rússia não quer essa guerra. Quem quer essa guerra é o Putin. Um outro ponto que eu tinha ressaltado no meu vídeo de ontem à noite, lá no Visão Libertária, a grande questão da Europa não entrar nessa guerra, você pode até imaginar que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha teriam interesse até em, deixa para lá, né, paciência, perdemos a Ucrânia, deixa para lá, não é tão importante assim, não vale a pena entrar em guerra contra a Rússia por conta da Ucrânia. O problema é, se Putin tiver sucesso nessa guerra, invadir a Ucrânia do jeito que ele está pretendendo invadir, quem garante que ele vai parar ali, né? E daí, justamente, a Polônia, os países bálticos estão afirmando, estão invocando o artigo 4 da OTAN, alegando questão de integridade territorial. Ou seja, estão alegando que a Rússia invadir a Ucrânia é praticamente
um pretexto para invadir o resto dos países do Báltico, a Moldóvia e vários outros. Então, no caso aqui, isso daqui, a Ucrânia ela não é integrante da OTAN, mas esses países são. E o artigo 4, embora não seja o artigo 5 é o que diz que se um país da OTAN for atacado, os outros países devem ajudar aquele país, né? O artigo 4 diz que se os países estiverem em risco de serem atacados, também tem direito à defesa e coisa e tal da OTAN, e é isso que eles estão invocando. Isso é um problema, né? Agora, por hora, o que você vê é só se falando em sanção. Isso quer dizer que os países ocidentais só vão fazer sanções? Não quer dizer isso, pode muito bem ser que eles estão falando de sanção justamente porque não querem entregar os planos militares deles, o que eles vão fazer de fato militarmente. Pode ser que isso aqui seja só uma distração mesmo. Tem gente falando que a Rússia pode tirar o SWIFT, não sei o que lá. As sanções que o pessoal fez até aqui parecem coisas muito leves, não me parece algo que seja capaz de deter a Rússia, até porque, como eu disse para vocês, para o Putin, não interessa esse negócio de economia. Vai ferrar a Rússia completamente? Vai ferrar a Rússia completamente. Mas ele sabe que se ele perder o poder na Rússia, ele está perdido lá, né? Então, para ele, é um jogo de tudo ou nada. Ele tem que se manter no poder, porque se ele sair do poder, a oposição vai também trucidar ele em termos políticos e talvez até em termos físicos. Daí essa jogada dele extrema de invadir a Ucrânia. Para o Putin, pouco interessa o aspecto econômico, esse negócio todo aí, se o povo vai passar fome, se vai ser cortado do resto do mundo, parece que já não tem mais voo agora indo e saindo da Rússia por questão de boicote, coisa e tal. É uma situação complicada realmente. O Putin vai jogar a Rússia num declínio econômico enorme por conta dessa besteira dele, né? Mas é aquele negócio, isso daqui não vai deter ele politicamente, por quê? Porque para ele é tudo ou nada. Ou ele faz essa invasão, ou ele cai do poder de qualquer forma. Está arriscado acontecer as duas coisas, ele fazer a invasão e cair do poder, né? Como a gente vê aqui, tem muita gente contrária a essa invasão dele, é que ditaduras, esse pessoal, o povo está contra alguma coisa, não quer dizer nada, né? Enfim, essas sanções não vão mudar nada, mas pode ser que sejam apenas uma distração para uma eventual mobilização do Ocidente. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu não vou enganar vocês não, a situação está complicada. Como eu falei no vídeo lá do Visão Libertária de ontem, não se pode descartar que essa guerra pode complicar absurdamente, virar uma guerra nuclear e acabar com a vida na Terra. É uma possibilidade que a gente está encarando agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.